Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a Igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, para si mesmo, visando somente o seu próprio, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina, minha alma, e dai-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Vinde, ó divina vontade, e de reinar sobre a terra. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, o amor, os louvores e as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em tua divina vontade e dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, ó Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém. Então vamos dar prosseguimento, estudando aqui os trechos do livro do céu, em que fala da Mãe de Deus, a Virgem Maria. Então,
uma seleção de textos e também alguns outros trechinhos que eu fui encontrando no livro do céu e fui acrescentando para que a gente possa meditar. A Virgem Maria nos escritos, da Luísa Picarreta. E aí, hoje nós vamos meditar o trecho do volume 2, capítulo 59, do dia 15 de agosto de 1899. E o título do trecho é: Jesus ordena-lhe a caridade, festa da Mãe Celestial, dá-lhe o ofício de mãe na terra. Nossa, esse texto é bem incrível, então vamos acompanhar aqui a leitura e também fazendo a meditação desse texto. Esta manhã, meu docíssimo Jesus veio todo alegre, trazendo entre as mãos um ramo de belíssimas flores, e pondo-se em meu coração com aquelas flores, agora se rodeava a cabeça, agora tinha entre as mãos, recriando-se e agradando-se tudo. Enquanto se divertia com estas flores, como se tivesse feito uma grande aquisição, virou-se para mim e disse-me: Amada minha, esta manhã vim para pôr em ordem no teu coração todas as virtudes. As outras virtudes podem estar separadas uma da outra, mas a caridade ata e ordena tudo. Eis o que quero fazer em ti, ordenar a caridade. Eu disse-lhe: sozinho e único bem meu, como podes fazer isto, sendo eu tão má e cheia de defeitos e imperfeições? Se a caridade é ordem, esses defeitos e pecados não são desordem, que tem tudo em desordem e revolta a minha alma? E Jesus: eu purificarei tudo, e a caridade porá tudo em ordem. E além disso, quando a uma alma a faço partícipe das penas da minha paixão, não pode haver culpas graves, há mais algum defeito venial involuntário, mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo que é imperfeito em tua alma. Assim, parecia que Jesus me purificava e ordenava tudo. Depois derramava como um rio de mel de seu coração no meu, e com este mel regava todo o meu interior, de modo que tudo o que estava em mim ficava ordenado, unido e com a marca da caridade. Depois disto, me senti saindo de mim mesma, na abóboda dos céus, junto com meu amado Jesus. Parecia que tudo estava em festa, céu, terra e purgatório. Todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo. Muitas almas saíam do purgatório e, como raios, chegavam ao céu para assistir à festa da nossa mãe, da nossa rainha mãe. Também eu me punha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, anjos santos e almas do purgatório, que ocupavam aquele novo céu que era tão imenso, que o nosso que vemos, comparado com aquele que parecia um pequeno buraco, muito mais do que tinha a obediência do confessor. Mas enquanto olhava, não via outra coisa que um sol luminosíssimo que espargia raios que me penetravam toda, de lado a lado, e me tornavam como um cristal, tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre o Criador e a criatura. Tanto mais que aqueles raios, cada um tinha sua marca. Um delineava a santidade de Deus, outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria, e todas as outras virtudes e atributos de Deus.
assim que a alma vem do seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentia aniquilada, e em vez de olhar, prostrava-se com o rosto por terra ante aquele sol eterno, ante o qual não há ninguém que possa estar frente a ele. Então, vou parar aqui um pouquinho, estou na metade do texto, antes de prosseguir, porque tem muita coisa para meditar nesse trecho. E eu vou pegar aqui do parágrafo número 2, tá? Quando Jesus começa falando para Luísa: Amada minha, esta manhã vim para pôr em ordem no teu coração todas as virtudes. Então, as outras virtudes, né, Jesus fala assim, que elas podem estar umas separadas das outras, da outra, né? Então, tem como uma pessoa ter a virtude da paciência, por exemplo, né? Mas essa pessoa, ela consegue ter a virtude da paciência, mas de repente falta nela a virtude da ordem, né? Uma pessoa pode ter a virtude da caridade, mas de repente falta nessa pessoa a virtude da constância, enfim. Então, as virtudes, elas conseguem existir, né, separadamente umas das outras, né, dependendo da virtude. Elas conseguem subsistir, vamos dizer assim, né, usar essa palavra. Quer dizer, sem depender, né, das outras. Mas Jesus, ele coloca assim: a caridade ata e ordena tudo, certo? Então, o amor, tá? E o amor é justamente a motivação, é justamente a intenção com que se faz as virtudes, com que se faz os atos. Então, a caridade, que é esse motor, né, que quer gerar o bem, que quer gerar o bem universal, né, que quer gerar esse bem para Deus, vamos dizer assim, entre aspas, né, que quer, né, dar a Deus, né, e que quer honrá-lo, que quer adorá-lo. Então, é essa caridade que ata as virtudes, né, porque antes elas estavam separadamente, se via de forma separada, e agora elas têm a mesma intenção, elas têm a mesma motivação, né? Então, o que move elas é essa caridade, né? E na divina vontade, a gente diz, né, que o que move o nosso ato, o nosso agir, é justamente essa caridade que, para nós, vivemos essa caridade como uma profunda obediência à vontade de Deus, né? Então, essa profunda obediência à vontade de Deus, em amar e adorar a vontade de Deus em tudo o que fazemos, essa constante intenção de se sacrificar, de sacrificar a própria vontade humana para estar com a vontade de Deus infusa em nós, né? Então, é esse o movimento do amor em nós, né? É assim que se manifesta esse amor em nós, através dessa obediência à divina vontade. E é essa caridade, né, que impele, que move todos os nossos atos, né, de virtude, né, assim, que Deus queira fazer em nós, né, que queira fazer por meio de nós, certo? Então, é por isso, a caridade, ela vai atar todas essas virtudes, porque ela vai ser a mãe de todas essas virtudes, né? É a partir da caridade que elas vão surgir, né? Que elas vão nascer. E diz mais, e Jesus diz mais, que a caridade ordena tudo. Então, a caridade, ela traz uma ordem, certo? Ela traz uma ordem, porque não adianta fazer uma virtude, não adianta ser virtuoso, certo? É preciso fazer aquele ato bom
com uma finalidade clara de que aquele ato irá gerar o bem maior para as criaturas e para o Criador, né? Então, por isso que a caridade, ela ordena, né? Porque é possível realizar uma virtude e essa virtude, ela está desordenada, porque naquele momento, né, não era o que convinha, né, para conseguir dar esse bem maior às criaturas. Por exemplo, uma mãe, né, que o filho está chorando e ela quer terminar a devoção, uma devoção que ela tem. Eu vou usar um exemplo, né? A devoção do terço, ela está rezando o terço. E aí a criança está chorando, a criança acordou, está chorando, precisa da mãe, precisa da atenção dela e ela quer rezar, né? Ela quer fazer o ofício de monja, ela quer rezar, que é uma virtude, né? A virtude da oração e tal. Mas essa virtude, ela não está ordenada pela caridade, né? Porque qual é a caridade para essa mãe? Né? É ir justamente atender ao seu filho que está chorando, que está precisando dela, né? Então, a caridade é a virtude que vai ordenar todo mais, né? Que a gente não vai simplesmente fazer atos bons da nossa cabeça, mas a gente vai fazer movido pelo amor, por aquilo que o amor está nos exigindo a cada momento. Então é isso que Jesus quer dizer aqui. Eis o que quero fazer em ti, né? Ordenar a caridade. Então, colocar a caridade como esse farol, como esse sol mesmo, né? Então, né, dar a caridade a primazia, ela tem que ser a primeira, ela tem que ser a reinante, e todas as demais virtudes trabalham em prol do reinado da caridade. Tem que ser dessa forma, desse jeito, né? Então, uma virtude, um ato, né, por mais que ele pareça ser bom, mas se ele não estiver com o olhar fixo na caridade, ele, né, tanto ele fica em desconjuntura, né, ele é fragmentado, ele é quebrado, ele não se une, né, não é um ato, como é que eu posso dizer, não é um ato em unidade, né, em integridade com os demais, ele é um ato isolado, é um ato bom, mas que está isolado, e ele é desordenado. Se a caridade não é esse sol, não é essa rainha que impera, né, diante do ato de virtude, né? Eu até lembrava de um texto que eu li já faz um tempo, mas eu achava muito impressionante o texto que dizia assim, que as virtudes eram como flores em um jardim, e cada flor tem um perfume diferente, tem uma cor diferente, né? Tem uma forma diferente. E tudo isso deixa o jardim muito belo, né? Então, a variedade de florzinhas no jardim deixa o jardim ainda mais belo, ainda mais bonito, ainda mais atrativo, né? Entretanto, sem a caridade, olha que impressionante, sem a caridade é como se a pessoa ela tivesse um jardim, mas o jardim está no escuro, não tem o sol. Ou seja, aquela beleza, ela nunca é contemplada, né? Porque falta a luz que ilumina, né? Então, imagine, né? É como um cego diante de um jardim, né? Ele não consegue contemplar o que tem ali, né? Porque não tem a luz, né? Então, né, o importante, né, é a luz que ilumina. Então, a caridade é essa luz, né, diante desse jardim das virtudes.
né? É a caridade que vai fazer elas terem sentido, que vai fazer, né, cada ato ter um sentido profundo, né? Então, a caridade que é essa soberana, que é esse sol, esse luzeiro, essa luz. E aí, a Luísa, né, ela, diante do que Jesus falou para ela, né, fica preocupada, né, com os defeitos, com os pecados, né, e ela pergunta: se a caridade é ordem, esses defeitos e pecados não são desordem, que tudo tem desordem e revolta a minha alma, né? Então ela está perguntando a Jesus: mas como é que o Senhor diz que vai fazer isso, que vai ordenar a caridade, sendo que eu sou tão cheia de pecados, sou tão cheia de imperfeição? Como é que o Senhor vai fazer isso, né? Se na minha alma tudo é desordem, tudo é revolta. E Jesus diz: eu purificarei tudo e a caridade porá tudo em ordem. Então é justamente isso que a caridade vai fazer, né, Luísa? A caridade vai pôr tudo em ordem, né? Porque o que gera desordem é justamente um olhar que está desviado do interesse divino, né? De proporcionar o melhor para Deus, né, e para os outros de forma universal. Então, quando o olhar da criatura está desviado, né, ele começa a olhar para si, a procurar um bem para si, a seguir algum interesse seu, né? Então isso daí que gera uma desordem, e isso daí que gera a falta de caridade, uma falta de caridade, né? Que, enfim, tem a proporção, né? Então tem desordens que são grandes e tem também desordens menores. Então vai depender muito da intenção da pessoa, da consciência da pessoa. Então tudo isso daí, né? Mas a caridade, do jeito que Jesus está colocando aqui, vai purificar tudo, né? Porque ela vai manter sempre a intenção, né? Vamos lá. A intenção na divina vontade, né? Para nós, né, que buscamos viver na divina vontade, para a divina vontade, pela divina vontade, com a divina vontade. Então a intenção ela vai ficar na divina vontade, vai repousar nesse interesse de Deus, que é de fazer esse reino vir sobre a terra, certo? Então a pessoa 24 horas vai estar trabalhando para Deus, vai estar, né, amando Deus, vai estar honrando Deus 24 horas, né? E pelos seus atos, pelas suas atitudes e pela sua intenção, estará chamando, clamando para que venha o reino da divina vontade sobre a terra, né? Então, claro, né, que Jesus ele não está expressando tudo isso que eu estou falando aqui, tá? Eu estou indo um pouco mais além, né? Porque aqui ele está no volume 2, certo? Então ele está conduzindo a Luísa aos pouquinhos, ele ainda não falou para ela sobre essa realidade do reino da divina vontade. Então eu estou indo um pouquinho além, mas Jesus aqui está indo bem devagar com a Luísa, tá? E além disso, quando a uma alma faço partícipe das penas de minha paixão, não pode haver culpas graves. Há mais algum defeito venial involuntário, mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo que é imperfeito em tua alma. Então, quando Jesus ele faz de uma alma partícipe, né, das penas dele, da paixão, Jesus começa a partilhar com uma alma a vida dele, as penas dele, as dores dele, né? Quer dizer que aquela alma ela não tem mais afeto, né? Ela não tem mais pecado mortal e ela não tem mais afeto ao pecado mortal e às culpas graves que Jesus coloca aqui dessa forma, né? Então vamos estar dessa forma, né? Que um pecado
grave, nem sempre ele é mortal, né? A gente tem que lembrar disso também. Então, mas essa alma, né, ela tem essa visão muito clara do que é um pecado grave. Então, ela não chega nem perto, ela nem sonha, tá? Porque ela já tem uma sensibilidade com relação a Deus, com relação ao que agrada a Deus, ao que ofende Deus, à vontade de Deus. Ela já tem uma sensibilidade, então ela não chega nem perto de uma culpa grave, de um pecado grave, é o que Jesus está falando aqui, tá? Mas ainda assim, essa alma, ela pode cometer algum defeito venial e involuntário. Olha o que Jesus está falando aqui. Então, a alma, ela cometeu um defeito venial. Jesus está falando até, colocando aqui como um defeito. Ele não está nem colocando como um pecado. Um defeito venial involuntário. Quer dizer, a pessoa ela não tinha a intenção de pecar. Certo? Ela fez um ato que foi um defeito, foi uma falta de caridade, uma falta de amor, né? Naquele momento ali, acabou que ela, né, não estava pensando 100% em Deus, não estava pensando 100% nos interesses divinos, não estava pensando 100% no próximo e em Deus, claro. E aí ela cometeu aquele ato ali meio egoístazinho, né? Ainda estava pensando um pouquinho nela, ainda estava voltado para si mesma. E aí é um defeito venial involuntário, né? Se essa alma, ela não tinha essa intenção, ela não tinha percebido, né, que dentro dela havia esse resquício de vontade humana. Então, isso é um defeito venial involuntário. E Jesus diz assim: mas meu amor, sendo fogo, consumirá tudo que é imperfeito em tua alma. Então, essa chama da caridade, né? Essa chama da caridade que vai inflamar a vontade, certo? E essa vontade que vai estar procurando constantemente Deus, que vai estar procurando constantemente fazer a vontade de Deus, viver a vontade de Deus, amar a Deus, certo? Vamos lá. E assim Jesus, né, parecia que Jesus me purificava e ordenava tudo. Depois derramava como um rio de mel de seu coração no meu. E com esse mel regava todo o meu interior, de modo que tudo que estava em mim ficava ordenado, unido e com a marca da caridade. Certo? Então foi Jesus que purificou e ordenou a Luísa. Isso que é interessante a gente perceber e notar, tá? Então, com a nossa vontade, né, a nossa vontadezinha humana mesmo, né, a gente precisa começar a empreender, procurar Deus com todas as nossas forças, e Deus vai ver que a gente está empenhado, que a gente está buscando, né? A gente vê isso nos 31 dias com Maria, no Reino da Divina Vontade, que Deus vai ver o nosso empenho, que a gente está buscando, né, de verdade. A gente quer o reino da divina vontade, a gente quer renunciar à nossa vontade humana, e Ele vai começar a nos dar essa graça de nos purificarmos, de retirarmos de nós, né, essa desordem da vontade humana e de começar a colocar a vontade divina. Certo? Porque a vontade humana é todo esse interesse próprio, todo esse interesse pessoal, todo o egoísmo, tudo que é voltado para si mesmo. E a vontade divina é esse amor que é puro em Deus, que é totalmente voltado para Deus, que é totalmente voltado para o bem universal das criaturas, né? E não para o bem pessoal, né? E não para o bem próprio, né? E não, né, da sua visão limitada. Então, isso que é interessante, que é o próprio Deus que purifica e ordena a alma, né, por uma graça. Então, Jesus, ele deu essa graça para Luísa, né, e então, com essa graça da caridade, tudo ficou ordenado, tudo ficou unido, né, tudo ficou com a marca, então, do amor e do amor divino, certo?
porque foi o próprio Deus que deu para ela. Então é o amor divino que está reinando dentro dela. E aí, ó, vamos lá. Vamos que vamos aqui. Depois disso, me senti saindo de mim mesma, na abóboda dos céus, junto com meu amado Jesus. Parecia que tudo estava em festa, céu, terra e purgatório. Então, a Luísa, ela foi subindo e ela vai para o céu, né? Vai lá para onde está Deus e os santos e os anjos. E é interessante, né? Porque para entrar no céu, Jesus, né? Vocês perceberam, né? Que Jesus ordenou, colocou tudo no lugar, a caridade, tudo no lugar certo, uniu todas as coisas para Luísa poder entrar no céu. Então, presta atenção. Todos estavam inundados de uma nova alegria e júbilo no céu, certo? E no céu, vamos lá, vamos ver aqui quem era que estava no céu. Muitas almas saíam do purgatório e como raios chegavam ao céu para assistir à festa da nossa Rainha Mãe, né? Então era uma festa de Nossa Senhora. Também eu me punha no meio daquela imensa multidão de pessoas, isto é, anjos, santos e almas do purgatório. Tá vendo aí? Que ocupavam aquele novo céu, que era tão imenso. Então, as almas do purgatório que a Luísa tá falando aqui, é almas do purgatório entre aspas, porque foram as almas que acabaram de chegar no céu. Então, era tão belo que o céu que nós vemos, comparado àquele, me parecia um pequeno buraco, né? Mas enquanto olhava, não vi outra coisa que um sol... Peraí, deixa eu voltar aqui. Enquanto olhava, não vi outra coisa que um sol luminosíssimo que espargia raios que me penetravam toda, de lado a lado, e me tornavam como um cristal. Tanto que se descobriam muito bem os pequenos defeitos e a infinita distância que há entre o Criador e a criatura, tanto mais que aqueles raios, cada um tinha sua marca. Um delineava a cidade de Deus, outro a pureza, outro a potência, outro a sabedoria e todas as outras virtudes e atributos de Deus. Assim que a alma, vendo seu nada, suas misérias e sua pobreza, se sentia aniquilada, e em vez de olhar, prostrava-se com o rosto por terra ante aquele sol eterno, ante o qual não há ninguém que possa estar frente a ele. Então aqui Deus se apresenta como um sol luminosíssimo. Então esse sol que está falando aqui no trecho é o próprio Deus. E Deus aqui, ele se apresenta como esse sol da verdade, né? O sol da verdade, o sol da justiça. Então Deus é tudo isso, tá? O sol do amor, tudo isso Deus é. Então, diante disso, né, Deus, ele penetra na alma e ele dá essa consciência da verdade, porque ele é o sol da verdade. Então, né, tipo assim, o sol, nosso sol normal, o sol normal que ilumina a gente, né, ele tem a capacidade, né, de nos dar, tipo, a vitamina D, né? Gente, eu não sei como é que acontece isso, né, sinceramente, tá? Com sinceridade. Então, assim, eu não sei como é que acontece isso, essa ciência humana, né, eu não sei. Mas eu sei que para conseguir vitamina D, precisa tomar sol, não é isso? Então, da mesma forma, Deus, né, ele é o sol da verdade. Então, se você está diante de Deus, sendo iluminada pela luz dele, pela luz de Deus, a sua consciência vai ser iluminada pela verdade. Entendeu? Então você vai receber essa iluminação, esse sol. Então, né, é interessante isso, é muito interessante, tá? Então, pra gente sair, né, tipo, de um estado de consciência mórbida, de uma consciência que tá morta, né, é preciso estar diante de Deus, do sol, né, da verdade, que é Deus, e ter contato com essas verdades que vão iluminar a mente e iluminar a consciência. Mas para isso,
essas verdades, elas precisam penetrar, elas precisam ir fundo na alma. Não pode ficar só no superficial, certo? Então, olha aqui o que a Luísa fala, né? Que os raios penetravam ela de lado a lado. De lado a lado, ela se via como um cristal. Então, a luz de Deus, né? Que é esse sol de verdade, né? Através das verdades do livro do céu, né? De outras fontes também que Deus nos dá, né? De sua verdade, elas precisam penetrar profundamente em nós, e isso somos nós, né, que precisamos permitir essa penetração. Nós que precisamos ser cristais, né? E, gente, não é fácil, né? A Luísa diz aqui que ela via os mínimos defeitos dela, ela via tudo. Ela começou a ver tudo por causa dessa luz, por causa desse sol que penetrou ela, né? Então é um processo também doloroso. Ninguém consegue estar diante de Deus e ficar de pé diante dele, né? Todo mundo, né, diante de Deus se prostra com o rosto por terra. Não tem esse que fique, né? Porque é muita diferença entre o Criador e a criatura, né? Então a gente vai se aproximando de Deus, a gente vai vendo nada que nós somos, né? Então, né, se a alma ela não consegue ter essa autopercepção de que ela é um nada, e cada vez mais ela ia aprofundando nessa consciência de que ela é um nada, é um sinal de que ela não está verdadeiramente se deixando penetrar pela luz de Deus, né? Então uma pessoa, né, que, né, quanto mais estuda, né, se acha santa, se acha linda, se acha bela, se acha perfeita, né, tem alguma coisa muito errada com essa pessoa, né? Ela precisa estar diante de Deus e se ver e se enxergar um nada de verdade. Não é um fingimento, sabe? Não é um fingimento de, eu sou um nada, né? Só de boca que a pessoa fala. Não, né? De verdade, isso iluminar a consciência dela, né? A verdade daquilo que Deus é, né? Através dessas meditações, precisam penetrar a consciência da pessoa e ela acordar para a vida, para ela ver quem ela é, né? Então, foi uma experiência, né, que a Luísa teve, mas que nós podemos ter também, né? Não da forma, né, que ela foi para o céu e tal, mas que nós podemos e devemos ter também essa experiência, né? Então, acho que eu parei a leitura aqui, não foi? E agora eu vou continuar a leitura, tá? Do restante do texto. Mas o mais era que para ver a festa de Nossa Mãe Rainha se devia ver desde dentro daquele sol. Tanto parecia imersa em Deus a Virgem Santíssima, que olhando desde outros pontos não se via nada. Agora, enquanto me encontrava nessas condições de aniquilamento, ante o sol divino e a Mãe Rainha, tendo em seus braços o menino, Jesus me disse. Então, antes de ir para a fala de Jesus, eu vou fazer um comentário logo sobre esse parágrafo número 7 aqui que eu tô lendo, tá? Então, é muito interessante, veja lá. Tanto parecia imersa em Deus a Virgem Santíssima que, olhando desde outros pontos, não se via nada. Meu Deus, né? Nossa. Então, assim, mas o mais era que, para ver a festa de Nossa Mãe Rainha, se devia ver desde dentro daquele sol. Então, eu fui ler de novo, tá? Para eu não falar errado. Mas veja bem,
que para ver a festa que estava acontecendo, eu tenho a impressão assim de que para ver a Nossa Senhora, tá? Eu entendo dessa forma. Para ver a Nossa Senhora, tinha que olhar dentro do sol, que era Deus. Tão imersa que estava a Virgem Maria, né? Que olhando de outros lugares, né, não se podia ver, né, a festa que estava acontecendo, né? Que a Virgem Maria, né, no meio da festa, né? Tinha que se ver olhando para Deus, tinha que olhar para Deus, né? Então, veja bem, olha o que ela fala depois, a Luísa. Agora, enquanto me encontrava nessas condições de aniquilamento, ante o sol divino, minha mãe rainha, tendo em seus braços o menino, né? Então, Nossa Senhora estava segurando o menino. Mas a Luísa, ela diz que ela estava ante o sol e ante a mãe, né? A mãe rainha. Então, quer dizer que, de fato, Nossa Senhora, Luísa estava vendo Nossa Senhora imersa naquela luz que é Deus, né? Nossa Senhora estava dentro da luz, né? Gente, Nossa Senhora estava dentro da luz, imersa em Deus, totalmente imersa em Deus, né? E como né, que tem gente que tem o absurdo de falar, né, contra Nossa Senhora, como se Nossa Senhora fosse roubar Deus das pessoas, fosse roubar Jesus, né, roubar e tal, né, o lugar de Jesus. Então, né, para os verdadeiros devotos da Virgem Maria, né, que tem os falsos devotos, né, fala até no Tratado da Verdadeira Devoção, mas diante dos verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria, né, gente, para olhar para Nossa Senhora, a criatura ela olha para Deus, é inevitável, né? A vontade de Nossa Senhora é uma só com a vontade de Deus, tá entendendo? Então, assim, na Divina Vontade é muito fácil honrar Nossa Senhora, porque a gente vive para a Divina Vontade, e a Divina Vontade é a vontade de Deus, que é a vontade dela também, né? Que é uma só vontade eles. Então é muito fácil honrar a Divina Vontade, honrar Nossa Senhora por meio da Divina Vontade. É muito fácil, né? Eu sou consagrada a Nossa Senhora. E, né, assim, a Divina Vontade, né, já é o reino do Imaculado Coração de Maria, porque não tem como fazer Nossa Senhora mais feliz a não ser vivendo na Divina Vontade. É impossível fazer ela mais feliz do que isso, né? Então, né, empenho todas as minhas forças para viver na Divina Vontade, né? E não tem essa separação, gente, não existe isso. Que coisa maluca, que ideia maluca, né? Separar, assim, né? Deus tem uma vontade, Nossa Senhora tem outra, né? De separar, assim, como se eles fossem de times diferentes, sabe? Não existe isso, né? Então, se eu, né, estou agradando a Divina Vontade, estou agradando Nossa Senhora, estou agradando Jesus, estou agradando Deus, todo mundo, estou agradando todo mundo já, né? Não existe isso. Então, né, se a pessoa ela tá honrando Nossa Senhora, ela tá honrando Deus também, né? Não existe isso. Se a pessoa, né, tá com Jesus, tá amando Jesus, tá agradando Nossa Senhora também, vice-versa, né? Então veja, né, Nossa Senhora está totalmente imersa nesse sol divino, né, que é Deus, é a vontade de Deus, com certeza. Então, nossa, é Jesus que fala, Jesus pequeno, né, que está falando para a Luísa e também para nós. Vamos prestar atenção. Nossa mãe está no céu. Dou a você o ofício de fazer-se de minha mãe na terra. E como minha vida está sujeita continuamente aos desprezos, à pobreza, às penas, aos abandonos dos homens, e minha mãe, estando na terra, foi minha fiel companheira em todas estas penas, e não só isso,
mas procurava aliviar-me em tudo, porquanto podiam suas forças. Assim também tu, fazendo-se de mãe, me serás fiel companhia em todas as minhas penas, sofrendo tu em vez minha, porquanto possas, e onde não possas, buscará dar-me ao menos um consolo. Saiba que quero que preste atenção em mim. Serei ciumento até do teu respiro. E se não o fizeres por mim, e quando vir, que não estás toda atenta para me contentar, não te darei nem paz, nem repouso. Então é Jesus que está falando pra gente, né? É Jesus. E eu meditava essa semana, que eu não lembro o dia mais, mas que tinha uma leitura do Natal que estava falando que um menino nos foi dado, Então, logo um filho nos foi dado, um menino nos foi dado, um filho nos foi dado, Falava exatamente assim a leitura. Aí eu dizia, um filho, É muito curioso essa forma de Deus na Sagrada Escritura se colocar diante de nós como um filho, veja, porque Deus se apresenta como um pai, Ele se coloca como pai, até como mãe na Sagrada Escritura, Mas como filho, e aí ele se colocou como filho, E é o que Jesus está falando aqui para Luísa, Que ela tenha o ofício de mãe. E por que o ofício de mãe? Porque ela vai cuidar dele. Então, Jesus continuamente está sofrendo desprezos, pobreza, penas, abandonos. Então, a Luísa, ela vai estar atenta como uma mãe. Ela vai estar atenta, a tudo que Jesus está necessitando, aos consolos que Jesus precisa, às reparações que Jesus precisa, o amor que Jesus precisa receber em cada momento. Ela vai estar atenta e fazer companhia a Ele nesses desprezos, nessa pobreza, nessas penas, E é tudo aquilo que a gente já vê, que acontece com os filhos da divina vontade, Que Deus se comunica de várias formas, mostra realidades do mundo, tristezas, coisas que estão ao nosso redor mesmo, na nossa vida, que causa para Ele desgosto, que nos causa dores que chegam pra gente, que são as dores de Deus, na verdade. Então, todas essas realidades aí que contemplamos por sermos filhos da divina vontade, essas realidades nos tornam as mamães, os papais, Jesus, que a gente vai dar atenção a Ele. E Ele, Ele é bem firme nessa parte da atenção. Saiba que quero que preste atenção em mim, porque a primeira tentação que a gente tem quando acontece alguma coisa com a gente é pensar em nós, diante daquela situação, e não pensar em Deus, e não lembrar de Jesus. Então Ele está chamando a atenção, preste atenção em mim, serei ciumento até do teu respiro, se não o fizeres por mim. Então Jesus que está falando. E quando vir que não estás toda atenta para me contentar, então, veja, que toda a nossa atenção deve ser para contentar Jesus, toda a nossa atenção. E quando Ele vê que a gente não está com essa atenção para contentar Ele imediatamente vai nos tirar a paz e o repouso, Então, é o sinal de que alguma coisa está muito errada. Não ter paz, não ter repouso, quer dizer que a gente precisa dar mais atenção para Jesus. Quer dizer que a gente está deixando Jesus chorar, que Jesus está sozinho. A nossa vida tem que ser para contentar Ele, para dar essa atenção a Ele, para dar esse consolo a Ele, esse repouso a Ele, essa reparação para Ele.
tudo em prol dele. Depois, aí aqui é o parágrafo 9, é a Luísa que está falando. Depois disto, comecei a fazer-me de sua mãe, mas quanta atenção era necessária para satisfazê-lo, tá vendo? Então, não é moleza não, né? É o martírio da atenção, porque esse menino vai chorar 24 horas, né? Modo de falar, né? Modo de falar. Não é que Jesus vai chorar 24 horas, mas que ele vai exigir da nossa atenção 24 horas. Quer dizer, a nossa atenção, a nossa intenção, né? E de forma nenhuma, assim, a gente se dispersar dessa intenção, né? A gente não se dispersa, não se desliga jamais dessa intenção, né? E manter a comunicação com Deus também, porque ajuda a manter a intenção também. Então, falar com Deus, deixar Deus desabafar, isso tudo faz parte do cuidado, do amor para com Deus, né? Porque Deus aqui está se apresentando como uma criança, como o nosso filho. Então a gente precisa cuidar e amar ele, né? E dar alívio para ele, né? Que é o que a Luísa vai fazer aqui nesse trecho, ela vai falar. Quanta atenção era necessária para satisfazê-lo? Para vê-lo feliz, não se podia nem olhar para outra parte. Olhou para outra parte, lembrou que existe, olhou para si, desviou a atenção de Jesus, já era, né? Já era, né? Deixou o menino chorando, o menino está infeliz, o menino está insatisfeito, está com fome, está com sede. Não pode, né? Tem que ser totalmente de Jesus. Tem que ser totalmente para ele. Tem que ser totalmente voltado para ele, né? Agora queria dormir. Agora queria beber. Tá vendo aí? Então, se você desviar o olhar um pouquinho, o menino vai ficar chorando, porque ele queria dormir, né? Porque ele queria tomar água, né? E você, né, foi embora, saiu, deixou ele sozinho. Então, é assim na nossa vida espiritual, só que aqui é uma analogia, tá, gente? Aqui é uma analogia, pelo amor de Deus. Vamos lá. Agora queria que eu acariciasse e eu devia encontrar-me pronta a tudo o que queria. Então, aqui é a disposição. Eu devia encontrar-me pronta a tudo o que queria. É a disposição para o amor. É a prontidão, né? Senhor, eis-me aqui, a prontidão. Certo? Disposição, estar disposta, não colocar obstáculo. O que Deus quiser, você faz. O que esse menino pedir, você está pronto ali para fazer. Não colocar obstáculo, né? Ir em frente, seguir por ele. E seguindo a divina vontade, né? Que ela mesma se dispõe, né, em todos os atos que fazemos cotidianamente, a divina vontade já dispôs todos os nossos atos, né? Em tudo que fazemos, né, as nossas atividades cotidianas, a divina vontade está ali. Mas a gente precisa fazer tudo por amor a Deus e com disposição, né? Porque a vontade humana, ela vai chorar, ela não vai querer fazer, ela vai querer arrumar desculpa, ela vai colocar obstáculo, e a gente precisa estar com essa prontidão para fazer por amor, né? E fazer com certo entusiasmo, né? Passando por cima, né? A gente faz, assim, não é aquela coisa penosa, porque também tem isso, né? Era uma realidade que a Michele meditava, né, um dia desse com Jesus, que ela estava falando justamente que quando a gente vai fazer um ato, certo? Com a nossa vontade, aquele ato, ele é pesado. A gente faz assim, porque é o jeito. A gente faz se arrastando, né? Se arrastando, assim, nos empurrões, como diz a história. Mas quando a gente faz um ato com a vontade de Deus, a gente, né,
troca de vontade com a vontade de Deus, certo? Quer dizer, a gente renuncia mesmo à nossa vontade humana, né? A gente renuncia. Então, tipo assim, por exemplo, eu não queria gravar essa meditação, por exemplo, né? Mas eu me dispus a gravá-la, né? Então eu preciso estar inteiramente aqui. Eu preciso renunciar a andar de bicicleta, eu preciso renunciar a ler outra coisa, eu preciso renunciar a falar com alguém, eu preciso renunciar a limpar a casa, sei lá o que mais que eu podia fazer. Eu preciso prontamente renunciar e não guardar aquele afeto. Eu queria, né, limpar a casa, mas vou ter que fazer a meditação hoje. Então isso ainda é vontade humana. Por isso que é pesado para a pessoa fazer aquilo, porque ela não renunciou à vontade humana dela, ela conservou a vontade humana dela. Ela conservou. Quando a gente troca com a vontade de Deus, então, né, tudo se torna leve, porque a gente faz com amor, gente. A gente faz por amor. Tudo que a gente faz com amor, gente, é leve, né? É leve, né? É igual a mãe da gente, né? Que a gente pergunta, né? Que comida gostosa, né? O que foi que a senhora colocou? Ela diz, é porque eu fiz com amor. Né? Vocês já escutaram isso? Você perguntar pra alguém, né? Que comida gostosa que foi que você colocou? Aí a pessoa diz, porque eu fiz com amor, né? Coloquei amor, né? Porque o amor, ele é justamente esse tempero da vida, né? É o tempero da vida. Então, né, a gente no início é difícil, a gente passa por cima da nossa vontade humana, mas a gente, né, troca de vontade. Então a gente, né, assume a vontade de Deus, né? E aquele ato é feito com amor verdadeiro, né? Com o amor verdadeiro, com a disposição verdadeira, com a prontidão verdadeira, né? Então, é isso que eu devia encontrar-me pronta a tudo que queria, né? Prontidão, disposição. Agora dizia, mamãe minha, me dói a cabeça, me alivia. E eu imediatamente lhe revistava a cabeça e, encontrando espinhos, tirava-os e, pondo-lhe o meu braço debaixo da cabeça, o fazia repousar. Né? Então, a Luísa está tirando os espinhos da cabeça dele. Ela está se furando também. Tem que entender isso aí. Enquanto fazia que repousasse, Jesus está repousando, ela não está não. Então, o nosso dever como filhos da divina vontade, né, os pares de Jesus, é a gente dar repouso para Jesus, é dar repouso para Deus. E isso significa que muitas vezes a gente não vai ter o repouso, né? Então a gente não pode parar, né? Não pode parar. A gente precisa dar continuamente, né? E não ter essa autocomplacência de si, entende? Eu tô cansado, isso, aquilo, uma autocomplacência, sabe? Uma peninha de si, fica com peninha de si mesmo, né? Porque a gente precisa dar até a última gota, né? É claro que se for um cansaço real, né, de que você precisa parar mesmo, descansar, porque você não consegue, porque você tem uma limitação de saúde, né? É claro, isso tudo aí é vontade de Deus. Você vai seguir a ordem da sua vida, você vai dormir, você vai comer, você vai descansar, você vai seguir, né? Tudo direitinho. Mas tá atento, assim, para não ter essa autocomplacência de si, né? Porque a nossa prioridade é Deus, não somos nós, é Deus. Então é dar repouso a Deus, certo? É dar felicidade, alegria a Deus. Então, né, porque a tendência do ser humano é pensar o inverso, é pensar o contrário. É querer o repouso para si, é querer a alegria para si, é querer a felicidade para si, é querer o alívio para si. Então, tudo para si, tudo para si, tudo para si. Né? E
em Deus a gente, né, vê tudo em Deus, para Deus, o repouso para Deus, até o nosso repouso mesmo, nosso corpo físico para Deus, né? A alegria, né, de fazer Deus feliz, de fazer Deus, né, contente, satisfeito, alegre, aliviado, tudo voltado para Deus, que Ele, né, o nosso Pai, o nosso Criador, né? Então, nós fomos criados para Ele, então o objetivo das nossas ações devem estar voltadas para Ele, porque assim a gente vai chegar ao objetivo para o qual nós fomos criados, né? Que nós fomos criados para Ele. Então, vamos lá. Enquanto fazia que repousasse, de repente se levantava e dizia: sinto um peso e um sofrimento no coração, tanto de sentir-me morrer, vê que há. E olhando para o interior do coração, encontrei todos os instrumentos da paixão, e um a um tirei-os e coloquei-os no meu coração. Então aqui a Luísa, ela é mais direta ao ponto. Ela diz que ela colocou no coração dela, né? Que muitas vezes é isso que nós fazemos, né? A gente vê a dor de Deus, a gente contempla a dor de Deus, né? Na maioria das vezes na nossa vida mesmo, nas realidades que Deus nos permite ver, né? Através das redes sociais, através das notícias, a gente, né, vê muita coisa assim, muita dor de Deus, né, que acontece ao redor do mundo, muito desabafo de Deus, e essa dor, ela penetra no nosso coração, né? Então, é isso que a Luísa fez, ela tirou os elementos da paixão que estavam martirizando o coração de Jesus e colocou no coração dela, certo? Então é isso que a gente também faz, né? É isso que a gente também faz, a gente assume as dores de Deus, né? A gente não deixa Deus sofrer sozinho, né? E isso daí não é uma coisa tão simples, não. Porque tem muita gente que não faz isso. Não faz isso. Já vi, né, gente de Deus mesmo, gente de Deus, certo? Mas que vê uma realidade, eu não gosto nem de ver isso, não gosto nem de ver essas notícias, eu não gosto nem de ver, né? E não tem coragem de tomar aquela dor pra si, né? Enfim, também falta o conhecimento, né, gente? Falta o conhecimento. Mas para dizer que isso é algo que precisa ser feito, né? A gente pegar a dor de Deus, né? E assumir a dor de Deus em nós, diante das realidades que Ele permite a gente contemplar. Porque Ele contempla essa bagaceira, Ele está vendo isso daí, né? Então são dores dele, são as dores dele, do próprio Deus. Aí a Luísa continua: depois, vendo-o aliviado, comecei a acariciá-lo e a beijá-lo e disse: meu único e único tesouro, nem sequer me deixaste ver a festa de nossa rainha mãe, nem ouvi os primeiros cânticos que lhe cantaram os anjos e os santos no ingresso que fez no paraíso. Jesus não deixou Luísa em paz, né? Jesus dá a paz, mas não deixa em paz. E aí Jesus fala para ela: o primeiro canto que fizeram a minha mãe foi a Ave Maria, porque na Ave Maria estão os louvores mais belos, as maiores honras, e renova-se-lhe a alegria que teve ao ser feita mãe de Deus. Por isso vamos recitá-la juntos para honrá-la, e quando você vier ao paraíso, eu a encontrarei, como se a tivesse dito com os anjos daquela primeira vez no céu. Olha que incrível, né? E assim recitamos a primeira parte da Ave Maria juntos. Oh, como era terno e comovedor saudar a nossa Mãe Santíssima junto com seu amado Filho. Cada palavra que ele dizia levava uma luz imensa, na qual se compreendiam muitas coisas sobre a Virgem Santíssima, mas quem pode dizê-las todas?
muito mais pela minha incapacidade. Por isso, passo-as em silêncio. Então, acho que por hoje é só, né? Por hoje é só. Esse trecho foi bem grande, bem rico também, né? Muita coisa para se meditar. Então, agradecemos a Jesus, a Santíssima Virgem Maria e ao glorioso São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat, fiat, fiat.